Aleluia. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Hoje nós teremos o preletor novo, né? Pastor Rondilei vai estar trazendo a palavra de Deus aqui para nós hoje. Abra o teu coração. Peça para o Senhor falar contigo. Nós vamos orar por ele. Estenda as suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos o teu servo em tuas mãos, pedindo que o Senhor venha, Pai, usá-lo, Senhor, para a glória do teu nome. Senhor, abençoa teu filho com paz e alegria diante do Senhor, e que ele possa, Senhor, trazer o teu conselho, o teu desígnio, Senhor, para nós nesta noite. Abençoa a sua família, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Feliz de estar pregando a palavra do Senhor. É uma tarefa, vamos dizer, difícil, porque a gente, quando prega, não prega para qualquer povo, a gente prega para o povo de Deus. Sem perder de tempo, abra as suas Bíblias em Mateus, capítulo 5. A gente vai ler do versículo 13 ao versículo 16. Mateus, capítulo 5. Começa no versículo 13. Todos acharam? Vamos ler. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Curva a sua cabeça, vamos fazer um instante de oração. Pai, aqui está, Senhor, a tua mensagem, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, Pai. E mais do que isso, Senhor, que nós possamos colocar em prática, Pai, e ser o sal da terra e a luz para esse mundo, Senhor, como os teus servos, Pai, que te obedecem e conduz a tua palavra, Pai, como filhos amados, Senhor. Nos ensina a colocar em prática e não somente ser ouvintes da tua palavra, Pai. Assim eu peço e te agradeço, Senhor, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? A gente vai falar um pouco sobre a influência na perspectiva cristã. Então a palavra influenciar carrega um sentido de exercer, um sentido, exercer o poder sobre atitudes, crenças ou comportamento de outra pessoa ou grupo. Então Jesus nos chamou para influenciar pessoas ou grupo de pessoas que Jesus colocou em nossa vida. Então, biblicamente, a influência tem um papel central, pois somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Então, a gente vai examinar o conceito de influência à luz nas Escrituras. Primeiro, definição bíblica, o exemplo de sal e da luz. Então, Jesus utiliza as metáforas
do sal e da luz para ilustrar a natureza da influência cristã. Então, o sal preserva, dá sabor e impede a corrupção, né? A degradação dos alimentos. A luz ilumina e guia as outras pessoas para o caminho correto. E a gente tem esse papel, né? Como cristãos, é super importante a gente não deixar a corrupção entrar em nossas vidas, na nossa família e dentro das igrejas. E nós também somos um espelho que reflete a glória de Deus para as pessoas que estão lá fora, que enxerga em nós filhos de Deus, que levam as pessoas para o caminho certo. Então, o sal indica preservação moral e ética em um mundo, né, em decadência. A gente sabe que muitas coisas de pais matando filhos, filhos matando pais, e assim por diante, que a Bíblia já nos fala e nos alerta, que nos últimos dias já vinha de acontecer. E a luz representa a revelação do caráter de Deus por meio das boas obras. Então a luz tem que brilhar em nós para a gente revelar para as pessoas que não conhecem a Jesus o caráter de Deus em nossas vidas. A gente foi chamado para brilhar. A gente foi chamado para representar, somos representantes de Deus, né? Desse reino de luz na vida das pessoas. As pessoas enxergam a gente, ou deveriam enxergar esse brilho em nós. Então, o cristão deve impactar positivamente sua sociedade onde vive, evitando ser conformado ao padrão do mundo. Então, se puder colocar Romanos capítulo 2, capítulo 12, versículo 2, vai falar para a gente não ser conformado com esse mundo, né? E não ser conformados com esse mundo, mas ser transformados pela renovação do vosso entendimento. Então a gente foi chamado para isso. Segundo ponto, a raiz da influência, né? O caráter transformado. Não fecha a Bíblia que a gente vai caminhar um pouco sobre ela. Coloca para mim agora Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. A gente vai ver o caráter, né, transformado. Gálatas capítulo 5 vai falar: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. No versículo 23 vai falar: contra essas coisas não há lei. Então, uma pessoa transformada, com caráter transformado, ela tem essas características, o fruto do Espírito. Então a influência não é apenas sobre ações externas, mas sobre o fruto do Espírito que transforma as vidas de dentro para fora. A gente tem que ser transformados, não de fora para dentro. Não é das vestes para depois ser transformados no caráter. A gente primeiro tem que ser transformados no caráter, vivendo o fruto do Espírito, para depois isso ser colocado para fora. A gente vai ter os exemplos de influência nas Escrituras, né? A gente vai ver em Gênesis 39, de 1 a 6, e Gênesis 41, 39, dos versículos 39 ao 41, que a gente vai ver a vida de José. José foi a influência para aquele povo, para os seus irmãos e para que a geração dele, para a sociedade que estava em volta,
não perecesse por causa da fome. Então Deus usou ele para influenciar pessoas. Então José foi colocado em posição de destaque devido à sua integridade e sabedoria dadas por Deus. Sua vida influenciou Faraó, os egípcios e até seus próprios irmãos. Para você ver que quando a pessoa é íntegra, influencia não somente os de casa, não influencia só pessoas que vivem em volta de você, mas impacta e influencia muito mais além do que apenas as pessoas que estão em nossas voltas. Então, José influenciou aquele povo. Ele podia ter desistido de tudo, porque ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Ele foi acusado injustamente e foi colocado na prisão, sem ter feito nada. Mas ele teve a sua integridade perante Deus. E Deus fez isso e usou ele para influenciar tanto os seus irmãos como o povo do Egito. Então, uma vida íntegra atrai a confiança de outros e podem apontar para Deus. Então, a nossa vida e a nossa influência tem que apontar para Deus. Outro tipo de influência, a Esther no reinado persa, né? Esther capítulo 4, versículos 12 e 16 vai descrever isso melhor. Então Esther usou sua posição de influência para salvar o povo de Deus, mesmo arriscando a sua vida. Porque ali não era qualquer um que chegava a falar com o rei assim à toa. Mas ela mandou os judeus ali no reinado persa a jejuarem 3 dias para ir falar com o rei. Então ela usou a posição de rainha para livrar o povo de Deus das situações que estavam para acontecer negativamente. Então Deus coloca em situações específicas para cumprir os seus propósitos. Terceira pessoa, Paulo. Então Paulo como influenciador cultural e espiritual. Paulo impactou as cidades inteiras ao pregar o evangelho e estabelecer igrejas. A gente vai ver em Atos 17:6. E ele adaptava a sua mensagem aos ouvintes sem comprometer a verdade. 1 Coríntios 9:22 vai falar que ele se fez de louco para ganhar os loucos. Ele se fez de tudo para ganhar todos. Então, Paulo influenciou não somente a cidade que ele morou, mas influenciou países. Ele influenciou milhares de pessoas e influencia até hoje com as cartas que ele deixou para nós. Então, a comunicação eficaz é essencial para influenciar positivamente. A comunicação é muito eficaz para influenciar. A gente tem tipos de influência. A gente tem a influência positiva, né, a benéfica. A gente tem um exemplo de Boaz, que influenciou Ruth com sua generosidade e redenção. A gente vê isso em Ruth, capítulo 2, versículos 10 ao 12. Os pais transmitindo ensinamentos bíblicos. A gente vê isso em Provérbios 22:6. Ensina seu filho no caminho em que se deve andar. A gente vê muito, quem é pai sabe
que vocês têm o poder de influenciar seus filhos a estarem na igreja, a estarem nos caminhos do Senhor, mesmo que ele afaste um pouco. Mas ele vai tornar. Eu sou um exemplo de uma pessoa que minha mãe se converteu, era moço, tinha uns 4, 5 anos na Igreja Batista do Pan-Americano. E eu fiquei ali até os meus 12, 13 anos. E eu acabei me afastando, mas eu conheci um pouco a palavra de Deus. E não durou muito tempo, eu voltei para a casa do Senhor por causa da obra que Deus tem na minha vida. Mas muito pela influência e as orações da minha mãe, pelas orações e influência da minha avó. Então a influência dos pais sobre a vida dos filhos é muito importante. Aproveita que você tem seus filhos crianças e ensina eles no caminho que se deve andar. Porque uma hora ou outra, ele vai lembrar da palavra de Deus. Ele vai lembrar de Deus. No tempo certo, Deus vai ali, através do Espírito Santo, tocar ali. A gente vê a influência negativa, né? A gente tem um exemplo de Jezabel, influenciando Acabe a fazer o mal. Jezabel influenciou o rei Acabe a colocar culto a Baal e aos outros deuses, ali na época de Elias, a fazer o mal, porque ela era pagã. Muitas igrejas a gente vê que usam o exemplo de Jezabel como o exemplo de não pintar unha, não passar maquiagem, mas era totalmente o contrário disso. Jezabel influenciou o rei Acabe a fazer o que era mal aos olhos de Deus. E por subsequente, colocou o povo de Israel para fazer o mal também, para adorar outros ídolos, para adorar outros deuses, né? Tem também os falsos mestres desviando o povo de Deus. A gente vê muito essas teologias sendo difundidas dentro das igrejas. A teologia coaching, a teologia da prosperidade, outras teologias, né, a liberal, que estão matando a palavra de Deus, está sufocando as pessoas a aprender o verdadeiro evangelho. E se a gente não estiver atento, a gente é levado por qualquer vento de doutrina. Por isso da importância de estudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos influencia a fazer a vontade de Deus, a ser obediente e a conhecer o Deus que a gente serve, para não cair em qualquer conto de fábulas. Porque a gente sabe que hoje em dia, no meio cristão, está difícil de viver, né, com tantas heresias sendo difundidas. A gente vai ver princípios para ser um cristão influente. A gente vai ver para ter uma vida piedosa. Então as nossas ações devem refletir a santidade e a bondade de Deus, levando os outros a glorificarem a Ele. Então as nossas ações influenciam mais do que a gente falar. Se a gente agir
vai contar muito mais para as pessoas do que a gente somente falar. A gente é um livro aberto para as pessoas lerem a gente. As nossas atitudes vai contar muito para as pessoas que te veem no seu trabalho, para as pessoas que te veem na sua escola. As pessoas estão olhando para você, estão olhando para nós, para ver qual atitude que a gente vai ter. E muitas das vezes, essas pessoas testam a gente para ver se a gente é aquilo que a gente fala ser, se a gente realmente somos filhos de Deus. Não é no que a gente fala, mas é aquilo que a gente faz. As pessoas vão ver como você trata os seus parentes, como você trata as pessoas estranhas, como você trata os animais. As pessoas estão observando as nossas ações e atitudes, para depois tirarem a conclusão de falar, não, verdadeiramente, ele tem algo diferente. Não é só a falácia de falar, eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus. Deus coloca situações para ver se a gente vai conflitar, né? Segundo, seja firme na palavra. Ter uma base sólida nas Escrituras garante que a nossa influência seja conforme os padrões de filho. Quer ser parecido com Jesus? A gente tem que tomar exemplo de Jesus. Tem um livro, né, que fala, em meus passos, o que faria Jesus? Será que a gente, em qualquer ação que a gente tomar, a gente coloca Jesus? Será que, se a gente tomar uma decisão importante, será que a gente faz essa questão? Nossa, será que Jesus faria isso? O que eu estou pensando, ou faria diferente? Qual seria a ação de Jesus aqui, nessa decisão que eu tenho que tomar? Será que o que eu estou vendo, ou o que eu estou fazendo, tem os padrões bíblicos? Será que o que a palavra fala para a gente fazer? Então é importante a gente conhecer a palavra de Deus, porque ela vai nos mostrar o tipo de influência que a gente pode exercer se a gente praticar a palavra de Deus. Terceiro, invista em relacionamentos intencionais. Então, relacionamentos são um meio poderoso de influenciar os outros para Cristo. Então, Jesus passou grande parte do seu ministério discipulando pessoas próximas. Jesus passou o seu ministério inteiro discipulando pessoas. E como Jesus é o nosso espelho de vida, a nossa influência, será que a gente não pode fazer das pessoas que estão ao nosso redor pessoas discipuláveis? Será que a gente não pode discipular as pessoas que estão ao nosso redor, que não conhecem a Cristo? Será que chegar um visitante a gente não pode discipular ela, sendo que a gente conhece a palavra de Deus? Falta muito mais atitude em nós de colocar em prática aquilo que a gente aprendeu para ensinar novos convertidos. Jesus passou o ministério discipulando pessoas. Jesus passou 3 anos discipulando 12.
para que os 12 discipulassem mais, para que o Evangelho chegasse a nós. Para que o Evangelho chegasse a nós, Deus usou pessoas, mesmo com um pouquinho de noção que algumas pessoas que nos discipulou tinham, mas Jesus usou pessoas para discipular. E é a nossa vez de discipular pessoas, de influenciar pessoas para aprenderem de Cristo. Então não rejeite as pessoas, interaja, tenha pessoas próximas, não façam grupos, não façam panelinhas, para que outras pessoas não se sintam acolhidas. Porque Jesus nunca fez isso. Jesus aproximou pessoas. Os apóstolos aproximaram pessoas. Todas as pessoas. Enquanto os religiosos da época de Jesus falavam para Jesus não andar e não comer com pecadores, Jesus foi na contramão disso. Jesus sentou com pecadores, sentou com todo tipo de pessoas para falar do amor, para falar do Evangelho. E a gente, ao invés de estar aproximando pessoas para falarem de Jesus e do Evangelho, a gente se fecha num grupo. E ao invés de influenciar outras pessoas, a gente afasta. Isso dentro das igrejas é um mal. É um mal que a gente faz. Porque Jesus não nos ensinou isso. Nos ensinou a ter relacionamentos intencionais. Quarto ponto. Ore por sabedoria. A influência sem sabedoria pode levar à manipulação ou a erros. A gente tem muitas pessoas bem intencionadas, mas com nada de sabedoria da palavra. E a gente ensina uma pessoa errada, que ensina outra pessoa errada, que ensina outra pessoa errada, e isso vai virando uma bola de neve. E isso vai causando mais erros sobre a interpretação da palavra. Então devemos buscar a orientação de Deus para impactar pessoas corretamente. Outro ponto, o impacto duradouro da influência cristã. Primeiro, no lar. Então, os pais cristãos devem ser os primeiros a influenciar seus filhos, ensinando-os no caminho do Senhor. Você que é pai, a responsabilidade primária é sua, de ensinar. Você que é pai cristão, a influência primária não é do pastor, é seu. A responsabilidade é sua de influenciar e impactar os seus filhos primeiros. Para depois vir para a igreja, para ser ensinada também. Mas a responsabilidade primária é sua. Segundo ponto, na igreja, cada membro do corpo de Cristo deve edificar os outros com seus dons espirituais. Os dons é importante, para servir na igreja. Então, os dons é importante, na influência, mas no serviço também. Terceiro, na sociedade. Cristãos em posições de liderança ou em ambientes seculares podem ser testemunhas vivas do Evangelho. Todos nós temos que influenciar aonde quer que a gente vá. Deus te colocou, aonde te colocou, é para influenciar.
Deus te colocou naquele trabalho, não é para você somente ganhar o seu salário, mas para você influenciar e impactar aquelas pessoas que trabalham com você. Deus te colocou naquela faculdade, não é somente para você estudar e ter uma profissão, é também para impactar as pessoas que estão ao seu redor. Deus nos colocou em certas posições de liderança para impactar. Então Jesus não te colocou lá à toa. Deus não te colocou onde te colocou à toa. Deus te colocou lá para impactar. Como você vai fazer? Não sei. Mas que Deus te colocou lá para influenciar essas pessoas, isso Deus te colocou. Se você não sabe, peça para Deus como vai para impactar lá. De que maneira Deus pode te usar para impactar pessoas, para influenciar pessoas. Porque Deus te colocou lá não foi à toa. Deus te colocou lá com um objetivo, para anunciar o Evangelho, até que Jesus volte. E para a gente concluir, o chamado para influenciar é inerente à identidade cristã. Então devemos lembrar que nossa maior influência vem do poder do Evangelho vivido e proclamado em nossas vidas. Como Jesus, que impactou multidões, mudou o curso da história, devemos buscar ser agentes de transformação, glorificando a Deus em todas as áreas de influência que Ele nos confiar. Então, tudo o que fizerem, sejam em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Amém? Que Deus abençoe as suas vidas.